verdade, Cookers! Como deve ser de conhecimento da maioria de vocês, todo começo de ano a Dispatch costuma expor algum casal de celebridades. E nós aqui da The Cookers Oficial resolvemos começar o ano de 2023 expondo tudo sobre o caso da Dispatch com os Jikook. E a gente volta com notícias do BTS e dos membros no próximo vídeo, porque esse aqui é um especial feito com muito amor para a família de Cookers Oficial. Então, se você gosta do BTS e dos Jikook, já aproveita para se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e não perder nenhuma novidade. Família, colabora com o nosso trabalho, dá like no vídeo, vamos ter essa troca de gentileza. E aproveita para compartilhar o vídeo com mais Jikookers. E para quem ainda não assistiu o nosso especial de Natal, fica a dica, vai conferir porque o vídeo está tudo de bom e deixa nos comentários a sua opinião. Afinal, o Jimin estava com JK nessa live? Assistam e nos contem as suas opiniões. O que é a Dispatch? A Dispatch é um veículo de comunicação sul-coreano que ficou bastante conhecido por seus flagras e escândalos envolvendo casais famosos. A Dispatch ainda estabeleceu a tradição de revelar casais famosos em 1º de janeiro de todos os anos. Tudo começou em 2010, após a Dispatch revelar uma série de evidências de um possível relacionamento entre Oh Hae-jin e Kim Hyo-soo, que se tornou viral. Mas, somente a partir de 2013, isso se tornou a tradição que conhecemos hoje e se tornou um inconveniente para as celebridades asiáticas, especialmente os idols, que normalmente, em prol das suas carreiras artísticas, deixam as suas vidas amorosas no anonimato. A lista da Dispatch é realmente muito extensa, mas vamos mostrar alguns exemplos, apenas para vocês terem noção de como isso funciona. Nenhum casal foi revelado em 2017. Em 2017, a atenção da Coreia do Sul estava centrada no escândalo político envolvendo o ex-presidente Park Geun-hye e Choi Song-sil. Em 2020, devido à pandemia, a Dispatch alegou que não iria revelar nenhum casal. Antes de mais nada, devemos nos atentar que nem sempre tudo que é publicado na internet é verdadeiro e muitas coisas podem ser manipuladas.
Então é muito importante vocês saberem que nós pesquisamos muito antes de fazer qualquer publicação nas nossas contas. E nós recomendamos que vocês façam mesmo. Pesquisem, usem fontes confiáveis. Informações falsas são um desserviço para quem ama e apoia os de cookie. Elas só servem para prejudicar as pessoas que são suporte e, pior, invalidar os de cookie. Falar que ama, todo mundo fala, mas fazer é outra história. O amor pode ser descrito em palavras, mas as atitudes vão dizer se esse amor é verdadeiro. E o vídeo é de cookie, mas isso vale para muitas situações nas nossas vidas. Então, adaptem para as suas realidades e agradeçam ao universo. Muitas pessoas acreditam que a Dispatch fez uma matéria onde iria revelar um casal gay de um mesmo grupo, que na época estaria começando a crescer. E que esse suposto casal gay teria 2 anos de diferença um do outro. Porém, essa não é a realidade dos fatos. Na matéria verdadeira, a Dispatch falou que revelaria um casal gay sim, porém não fez nenhuma dessas especificações. Pelo que pesquisamos, o boato contendo todas essas informações falsas foi inventado e propagado por pessoas de um fandom shipper do BTS. Pois é, mas além dessas informações falsas adicionais, essa história também ganhou personagens um pouco diferente do que tinha sido criado anteriormente. Essa mentira acabou se espalhando e algumas pessoas, sem fazerem as devidas pesquisas, passaram a acreditar que essa história era real. Não temos como afirmar que o casal gay que a Dispatch se referia eram os de cookie. Seria muita pretensão acharmos que na enorme indústria do K-pop, os únicos que estariam em um relacionamento gay seriam apenas eles dois. Sabemos que o assunto namoro por si só já é um tabu, e apesar de quase nenhum idol falar abertamente sobre fazer parte da comunidade LGBTQIA+, não significa que não existam idols gays. Ignorar essa possibilidade é fechar os olhos para entenderem que o preconceito existe e é um problema muito sério. No dia 5 de maio de 2022, o cantor de K-pop Roland publicou na sua página do Twitter que sofreu um atentado homofóbico no bairro de Itaewon, Seul.
No mês de janeiro desse mesmo ano, 2022, nós tivemos a Monbill do Mamamoo com o lançamento de Shutdown feat. Seori. O single gerou uma repercussão imensa na época, e o motivo? A música e o MV retratam um relacionamento amoroso entre duas mulheres. E não para por aí. Janeiro de 2022 foi realmente muito movimentado, porque ainda tivemos mais um caso de muita repercussão na Coreia do Sul. O alvoroço dessa vez se deu graças a uma publicação que o Léo, integrante de um boy group, fez na sua página do Instagram. O Léo publicou uma foto dele com Xiumin, integrante do EXO, em um clima de intimidade com a seguinte legenda: "Esse cara, eu te amo". Nas redes sociais, as pessoas tinham diferentes opiniões, mas é importante dizer que, independente da crença de cada um, os dois são amigos próximos. Mas, se vocês pensam que a relação dos Jikook com tudo isso gira apenas em torno dos boatos que contamos, senta que lá vem a história de Cookers. Alguns meses após surgirem os boatos de um possível casal gay, eis que repentina e misteriosamente surge uma foto de uma lista de nomes de celebridades. Aparentemente, os nomes dessa lista seriam os nomes dos casais que seriam revelados no ano seguinte, que naquela época seria o ano de 2018. Porém, é importante dizer que a procedência dessa foto é desconhecida, ou seja, ela pode não ser verdadeira, porém, algumas coisas devem ser observadas. Esse foi um ano repleto de momentos de Cook, e muitos estavam sendo ditos sobre os dois, então vamos recordar algumas coisas. Preparados? Um quase beijo durante uma live onde podíamos sentir claramente o tom de flerte e tensão ao redor dos dois. Um Summer Package onde foi utilizado o Rainbow Unicorn usado no ano anterior, em 2016, em um movimento LGBT para a aprovação do casamento gay no país. Infelizmente, o casamento entre pessoas do mesmo sexo continua sendo proibido na Coreia do Sul. Uma viagem como presente de aniversário, paga e organizada pelo próprio JK. A internet estava alvoroçada com tudo que estava saindo sobre eles. Flagras em vários lugares da capital japonesa, como joalherias, restaurantes, Disney e até uma foto do Jimin com buquê de flores. E muito estava sendo especulado e comentado referente ao quarto de hotel onde ambos ficaram hospedados. Isso aí, eles ficaram hospedados no mesmo quarto. De Cookers,
Vocês já dividiram uma suíte com alguém cujo banheiro tinha uma parede de vidro? Conta aí nos comentários que a gente quer saber. E de volta para a Coreia do Sul, após a publicação do CGF em Tóquio, os rumores em torno dos Jikook aumentaram consideravelmente. E convenhamos, toda essa especulação não era para menos. O Jimin foi o foco das filmagens embaladas por uma canção romântica com uma letra bem sugestiva. E sejamos sinceros, se fosse qualquer um dos dois fazendo as mesmas ações com uma garota, eles seriam taxados como um casal sem qualquer questionamento. Mas, por se tratar de dois homens, as mesmas ações se perdem no preconceito de justificativas tão reles quanto desconexas, e tudo para invalidar os Jikook. Mas o fato é que tudo isso gerou mais notícias sobre eles, e com direito a especulações sobre um possível relacionamento amoroso entre os Jikook. E para quem pensa que esses eventos midiáticos envolvendo os Jikook se restringem apenas a Dispatch, senta lá, Cláudia! Esses eventos suspeitos envolvendo os Jikook e várias mídias coreanas, com o passar do tempo, foram ficando cada vez mais estranhos e frequentes. E quem quiser entender melhor sobre essas estranhas e frequentes publicações, pode ver o nosso post Open Secret e aguardar o nosso vídeo. Nesse vídeo nós vamos focar na Dispatch, pois é o tema da nossa matéria. Os boatos sobre Jikook cresciam cada vez mais e durante várias publicações feitas pela Dispatch, eles sempre tentavam vincular os Jikook um com o outro. Mesmo que muitas vezes nem fosse necessário, eles sempre davam um jeito de colocar o Jimin em matérias relacionadas ao JK e vice-versa.
Um exemplo disso é que poucos dias do aniversário do JK naquele ano, do absoluto nada, eles postaram uma foto nos stories. Só depois, uma matéria na qual fizeram questão de ressaltar o quanto o Jungkook parecia feliz com a bolsa que recebeu de presente do Jimin. Assim como em outras matérias envolvendo o Jungkook ou Jimin, a Dispatch sequer citou os demais membros do BTS, mantendo o foco nos Jikook. E só para que fique claro, a Dispatch fala do BTS como um grupo e também fala de todos os seus membros, porém, normalmente são feitas matérias individuais para cada um. Entretanto, eles parecem sempre dar um jeito de que as matérias do Jimin e Jungkook fiquem de alguma forma vinculadas. Após os shows do BTS em Los Angeles em 2021, depois deles terem cumprido com a sua agenda de trabalho, foram anunciadas as tão merecidas férias dos meninos. E com isso, tivemos o Jin, o JK e o Jimin voltando para a Coreia, provavelmente para passar as datas festivas de fim de ano com seus entes queridos. Devido aos testes de Covid-19, o Jimin demorou mais que o esperado para ser liberado pelos responsáveis no aeroporto, e o Jin e o JK esperaram por ele. O Jin deixa o local primeiro, e embora os Jikook saiam juntos, embarcam em veículos separados. Os demais membros do BTS continuaram nos Estados Unidos. Várias mídias coreanas fizeram matérias falando sobre o assunto, e a Dispatch também fez publicações em vídeos sobre esses momentos no Twitter. Porém, na matéria oficial publicada no Instagram, uma vez mais, eles separaram as notícias, deixando Jikook com a publicação somente deles. Uma outra coisa que definitivamente não podemos esquecer de mencionar é sobre a tão famosa e icônica mordida na orelha dos Jikook na Love Yourself Tour. E como já é de conhecimento público, muitas empresas de comunicação mandam funcionários para cobrir determinados eventos. E foi exatamente o caso desse show em específico. A Dispatch estava presente e registrou o icônico momento de Jikook.
E não foi surpresa alguma quando eles publicaram um vídeo desse registro no seu Stories oficial do Instagram. E além disso, logo em seguida, a Dispatch também publicou no seu site uma matéria usando novamente o mesmo vídeo dos Jikook. E o mais interessante é que, apesar das matérias de Cook, a Dispatch não voltou mais a falar sobre revelar um casal gay. Por que será? E algo igualmente interessante é como a Dispatch parece ter um conhecimento melhor do embarque e desembarque dos membros do BTS em relação às demais mídias. Muitas vezes nós somos surpreendidos com notificações das mídias coreanas sobre as idas e vindas dos meninos nos aeroportos. E a confirmação dessas viagens pode chegar antes da aparição dos meninos, com a presença da Dispatch no local. Se a Dispatch estiver, normalmente é verdade. E um exemplo foi a recente viagem a trabalho que o Jimin fez para os Estados Unidos. Muitas mídias, incluindo a Dispatch, cobriram a sua chegada no aeroporto. Nessa ocasião, muito foi especulado sobre a pessoa vista dentro do veículo em que o Jimin estava. Para muitos, essa pessoa era o Jungkook. E horas depois, nesse mesmo dia, a mídia sul-coreana notificou que o Jungkook estaria retornando ao país após cumprir com sua agenda de trabalho. Porém, essa foi uma informação falsa, uma vez que o Jungkook estava na Coreia e não apareceu no aeroporto. E adivinhe quem não fez parte disso? E lembram que citamos a foto de origem desconhecida de uma lista com os nomes de supostos casais de celebridades sul-coreanas, que seria da Dispatch? Uma coisa que chamou a nossa atenção na lista é que os nomes das celebridades contidas nela são os verdadeiros nomes dos artistas. Como sabemos, nem sempre o nome artístico de alguém coincide com seu nome real, mas na lista em questão, os nomes citados eram os verdadeiros. Outro fato interessante dessa lista é que todos os supostos casais de celebridades supracitados nelas, que seriam revelados ao público em 2018, ou se assumiram publicamente ou acabaram de fato sendo expostos pela Dispatch. E adivinhe qual foi o único suposto casal dessa lista a saírem ilesos? Agora vamos conferir os casais de celebridade que faziam parte da lista. Como nós dissemos antes, se a lista era verdadeira ou não sabemos. Porém, todos os casais da lista, com exceção dos Jikook, foram confirmados. Fato. E tem gente que ainda pensa que a Dispatch não revelou nada a respeito do BTS por falta de profissionais qualificados.
Ou porque em 10 anos de carreira, lindos, ricos e mundialmente famosos, nenhum dos 7 nunca se envolveu com ninguém. E sim, os meninos são profissionais extremamente competentes e dedicados, mas também são seres humanos reais, com sentimentos e necessidades reais. Então, independente do que cada um acredite, uma coisa nos parece bem óbvia. Em algum momento ao longo desses 10 anos, todos os membros já beijaram na boca. Antes de entrar em mérito sobre o caso a seguir, é sempre importante lembrar as diferenças culturais que nos cercam. Brasil versus Coreia do Sul. Exemplo, o comportamento entre os homens. Os sul-coreanos podem ter uma interação com muito mais contato físico, sem ter a sua sexualidade taxada. Então, só para deixar muito claro que nós temos plena consciência dessas diferenças e levamos isso em consideração em todas as nossas análises. Resumidamente, o caso que vamos trazer agora aconteceu em 2018, entre o Jin-woo, do Winer, e o Jin-hwan, do iKON. Durante uma festa em uma das boates da IG, para promover o comeback do Winer, os dois foram flagrados em um clima de bastante intimidade. Muitos fãs do Winer estavam presentes no local e registraram o momento entre os dois. Para os que defendem a teoria dos bros, tudo não passou de um mal-entendido, já que o som do estabelecimento estava altíssimo. Então os dois precisavam estar muito próximos para conseguir se comunicar. Outro argumento é que os dois estavam na boate a trabalho. E por se tratar de um evento feito para os fãs do Winer, os dois sabiam que, consequentemente, os fãs fariam muitas mídias deles. Ou seja, eles não se arriscariam a assumir um relacionamento dessa forma, tendo certeza que seriam expostos. Sabendo que a reputação dos dois grupos seria prejudicada, tendo em vista que uma das principais regras dessa indústria é não assumir relacionamentos. E não podemos esquecer que geral tem que ser hétero. E sim, como sabemos, a Coreia do Sul é um país muito conservador, mas essa indústria também é atrasada. Algumas pessoas que defendem a teoria de que nada aconteceu e de que eles são apenas amigos, dizem que na ocasião os dois estariam um pouco embriagados.
Independente de qual lado você esteja nessa história, uma coisa é fato: os dois estavam em um momento de intimidade com muito contato físico. E a proximidade que os dois demonstram ter um com o outro, na nossa opinião, vai muito além da dificuldade de se comunicar devido ao barulho no local. Mas algo que achamos particularmente interessante analisando as imagens é que um ia muito em direção ao rosto do outro. E normalmente, quando estamos em um local com muito barulho, nós nos dirigimos direto ao ouvido da pessoa com quem queremos nos comunicar. Um outro detalhe nessa imagem que chamou a nossa atenção é que o Jin-woo, cabelos escuros, com 1,77 m de altura, parece se abaixar e até inclina o rosto. Essa é uma posição que deixa ele mais próximo do Jin-hwan, cabelos claros, que tem 1,65 m de altura. Precisamos dizer que quando estamos tentando nos comunicar, a questão de tentar diminuir a diferença de altura também acontece. A cabeça do Jin-woo está inclinada, ele está com o rosto de encontro com Jin-hwan e aparentemente os cílios para baixo sugerem que os seus olhos estavam fechados. Aqui o Jin-woo está aparentemente com o corpo erguido e puxa o Jin-hwan para ele, nos dando a noção da diferença de altura entre eles, 12 centímetros. Existem boatos de que, devido ao acontecimento na boate, os meninos tiveram shows cancelados em alguns países onde a homossexualidade é considerada crime. Mas suponhamos que eles estivessem juntos nessa ocasião. Como isso não se tornou um escândalo na Coreia ao ponto de pôr fim nas suas respectivas carreiras? Acreditamos ser do conhecimento da maioria de vocês que algumas pessoas vendem informações sobre a vida privada de pessoas famosas. E talvez alguns pensem que esse tipo de função pode estar restrita a algumas profissões, como a de paparazzi, por exemplo. Aclarando que, apesar de muito criticada tanto por celebridades quanto por profissionais da área da comunicação, paparazzi é uma profissão reconhecida. Mas a venda de informações sobre a vida privada de pessoas famosas pode ser feita por qualquer pessoa que tenha acesso a essas informações. Com isso, estamos dizendo que essas pessoas podem ser literalmente quaisquer pessoas, desde algum profissional próximo a esses famosos, como staff, por exemplo, desde paparazzi que pode levar meses seguindo o artista a fim de obter alguma informação íntima que tenha alguma relevância sobre os tabloides de fofoca. E até mesmo anônimos que compram essas informações para uso próprio ou para revender. Esses são apenas alguns exemplos de muitas possibilidades.
E essas informações também podem ser comercializadas de diversas formas. Na íntegra, por partes, pode ser firmado alguma troca de favores. De Cookers, vocês já viram a audiência de uma live no aeroporto registrando o embarque e desembarque dos membros que dura apenas alguns minutos? E atire a primeira pedra quem nunca assistiu nenhuma dessas lives, aguardando ansiosamente o aparecimento de um dos meninos. Vai falar que não? Lembrando que aqui nós apenas citamos alguns exemplos a grosso modo, somente para que vocês entendam que isso existe e compreendam o seu funcionamento. De Cookers, se vocês chegaram até aqui com a gente, colaborem com o nosso trabalho, dá like no vídeo. O canal é novo, então quem puder ajudar e colaborar com o nosso trabalho dando like no vídeo, a gente agradece. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma novidade. E agora sim, recado dado é missão cumprida. Siga-me os bons! Em 2017, mesmo antes do DCF em Tóquio, que aconteceu no fim do mês de outubro daquele ano, os Jikook já estavam em alta na mídia. Depois do vídeo da viagem à capital japonesa, alguns veículos de comunicação começaram a questionar se os Jikook estariam em um relacionamento amoroso. A Dispatch, que já tinha transformado em tradição revelar casais em 1º de janeiro de todos os anos, anunciou que revelaria o primeiro casal gay. Surge uma foto da lista de casais e celebridades que supostamente seriam expostos pela Dispatch em 2018, e o nome dos Jikook está nessa lista. Em 2018, todos os casais que faziam parte da lista são confirmados. Alguns se assumem e outros são expostos pela Dispatch, menos os Jikook. Também em 2018, a Dispatch passa a fazer matérias tendo os Jikook como foco. Mais matérias de Jikook são produzidas por outros veículos de comunicação. Jin Woo e Jin Hwan são vistos trocando carícias em uma boate. Explicamos brevemente sobre o comércio de informações privadas das celebridades. Citamos o fato de como a Dispatch sempre cobre o embarque e desembarque dos membros do BTS, sem quaisquer enganos. De Cookers, agora nós queremos saber a opinião de vocês. A lista era verdadeira? O casal gay de celebridades que a Dispatch ameaçou revelar eram os Jikook? E por último, mas não menos importante, na opinião de vocês, existe algum acordo entre a HYBE e a Dispatch? Sigam as redes sociais da Jikookers Oficial para mais conteúdos de Jikook e notícias dos membros do BTS. Gratidão, família Jikookers Oficial! E nós vamos ficando por aqui. Eu sou a Amy Sanhé.
E eu sou a Julie Didião. Até o próximo vídeo. Feliz Ano Novo de Cookers!